Pode começar. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Leandra Yunes, sou professora da Cátedra Eduardo Said da Unifesp e estarei hoje apresentando para vocês o ciclo de conferências da Cátedra e, com muito prazer, apresento a vocês hoje, quem vai apresentar hoje a palestra é a professora Samira Adel Osman. Vou fazer uma breve apresentação aqui da mini biografia da professora e passar alguns avisos antes que ela comece a sua apresentação. Então, professora, muito obrigada pela sua presença, nós estamos muito felizes de tê-la aqui conosco hoje. A professora Samira é graduada em História pela USP, onde também desenvolveu suas pesquisas de mestrado e de doutorado sobre a imigração árabe no Brasil e o retorno ao Líbano entre as comunidades muçulmanas e cristãs. Ela trabalha com temas relacionados ao Oriente Médio, mundo árabe e islamismo. É professora associada da disciplina de História da Ásia do Departamento de História da Unifesp e do Programa de Pós-Graduação em História. E é líder do grupo de pesquisas CNPq-LEOA, Laboratório de Estudos Orientais e Asiáticos. E é autora do livro A Imigração Árabe no Brasil, História Oral de Libaneses Muçulmanos e Cristãos. Então, professora, muito obrigada. Antes que você comece a sua apresentação, eu apenas gostaria de dizer aos que estão nos assistindo que são bem-vindos, que não há lista de presenças, que há só apenas o certificado, que sai em alguns dias, né? E que essa apresentação de hoje fica gravada e disponibilizada pelo site da Cátedra, eduardosaid.unifesp.br. Então, depois vocês buscam pelo site e depois, ao final da apresentação, conforme apareçam as perguntas, eu vou, no final da apresentação, apresentar todas juntas para a professora. A professora pode começar. Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer, primeiramente, a Leandra, né, pela oportunidade de participar dessa conferência, né, na Cátedra do Said. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco desse tema, que eu acho que é um tema bastante atual e pertinente, né, que é a questão dos estudos migratórios. Se a gente pensar que a imigração continua sendo uma questão, um fenômeno, como chama o próprio Abdelmalek Sayad, né, um fenômeno da atualidade, né? E eu gostaria de pensar um pouco nessa apresentação a partir de três aspectos principais, né? Primeiramente, eu queria contextualizar o tema da imigração na atualidade, apresentar o autor, o Abdelmalek Sayad, né? Em seguida, falar um pouco do seu trabalho, do trabalho do autor em relação aos estudos imigratórios, em três perspectivas, que é a questão da teoria da imigração, a questão do retorno e a questão da metodologia de trabalho do Sayad, né? Em seguida, eu gostaria também de fazer uma relação com as minhas pesquisas que eu desenvolvi, como a professora Leandra disse, no meu mestrado, no meu doutorado, pertinente à questão da imigração, especificamente da imigração libanesa para o Brasil e o retorno para o Líbano. Então, eu gostaria de fazer uma relação com o trabalho do Sayad, como eu tenho trabalhado essas questões, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de problematizar a questão migratória, né? Primeiramente, até o nome problema, questão, são questões que, em alguma medida, né, elas trazem uma questão extremamente metafóricas, vamos dizer assim, porque elas inviabilizam as pessoas. Quando a gente fala em ondas migratórias, fluxos migratórios, correntes e levas, né, é como se essas pessoas não tivessem nome, não tivessem rosto e não tivessem história, né? Se a gente pensar um pouco, inclusive no termo, o Sayad faz questão de utilizar os dois termos, emigrante e imigrante, que ele chama, né, da mesma moeda, a face de uma mesma moeda, a emigração e a imigração. No entanto, hoje em dia, né, à medida que a gente pensa na imigração como uma questão ou um problema, né, os termos têm se proliferado. Então, a gente tem, além dos termos clássicos, imigrante, né,
questão dos sujeitos em trânsito, diaspóricos, deslocados, dispersos, exilados, refugiados e assim por diante, né? Então, se a gente problematizar essa questão, né, dizer que hoje o tema imigratório também faz parte dos debates políticos do mundo, né? Se a gente pensar na própria lei migratória no Brasil, a recente lei migratória, se a gente pensar nos contextos eleitorais, por exemplo, na Europa, quando a questão do imigrante é sempre problematizada, e se a gente considerar, inclusive, a questão da pandemia, né? Se vocês acompanharam as questões relacionadas à xenofobia em relação ao imigrante, né? Na qual o imigrante passa a ser considerado um perigo em si, né? Ainda mais exacerbado pela questão da pandemia. Então, nesses aspectos, eu considero que o trabalho do Abdelmalek Sayad, ainda que tenha se encerrado nos anos 2000, no final dos anos 90, por conta do seu falecimento, a atualidade do seu tema, né? Então, eu queria aqui apresentar o autor, Abdelmalek Sayad, né? Que nasceu em 1933, na Argélia, na região da Cabilha, na região rural da Argélia. Faleceu em Paris, em 1998, né, região onde ele fez toda a sua carreira acadêmica. O Sayad, ele, numa entrevista que ele deu quando esteve no Brasil, ele comenta como ter uma instrução na Argélia, sob ocupação francesa, durante a colonização francesa, era um privilégio de poucos, né? E justamente considerando, né, que não só pelo fato dele ser um filho homem, né, entre 6 mulheres, ele era o 4º filho, homem, então isso já era um privilégio ele poder estudar, as irmãs dele não tiveram essa oportunidade, e o fato do pai dele ter tido alguma instrução, então isso fez dele essa possibilidade de também ter estudado, né? Ele fez todo o ensino básico, né, na região da Cabilha, mas para dar continuidade aos seus estudos, ele ingressou na Escola Normal de Argel, né, que dava oportunidade de se tornar um professor do ensino básico, né? E é interessante também, né, porque o Sayad conta nessa entrevista sobre a própria instrução na Argélia, na época da colonização, que dividia um currículo entre o currículo A e o currículo B, né? O currículo A era para o colonizador, né, os franceses, e o currículo B para o colonizado. E como ele superou, vamos dizer assim, essa fronteira entre o colonizador e o colonizado, ao ingressar na Escola Normal de Argel, ele passou a ter acesso, então, a uma formação que não era comum aos argelinos, né, argelinos de nascimento, os argelinos árabes, né? Dando continuidade à sua formação, em 1958, ele ingressou na Universidade de Argel, né, cursando, primeiramente, psicologia, mas ele também relata nessa entrevista que a psicologia, o curso de psicologia, não conseguia responder às suas inquietações, e por isso ele também fez concomitantemente o curso de filosofia, né? E na estrutura do ensino universitário francês, né, da qual a Universidade de Argel fazia parte, na verdade ele queria fazer sociologia, mas para isso ele tinha que passar pela filosofia primeiramente. E é justamente, né, nesse momento em que ele está cursando a faculdade de filosofia que ele se encontra, que ele conhece o Pierre Bourdieu, né, que havia também, nesse momento, se tornado professor na Universidade de Argel, né? Então, é um encontro que o Sayad vai citar ao longo da sua trajetória com muita felicidade, porque ambos trabalharam com essas questões, né, da imigração, das transformações do trabalho rural para o urbano na Argélia, e foi um trabalho profícuo entre os dois intelectuais, né? Em 61, ele vai dar continuidade aos seus estudos, fazendo doutorado na França, e a partir de 1963 ele se estabelece na França, né, realizando uma série de trabalhos, até que em 1977 ele se tornará diretor de pesquisas do CNRS, que é extremamente importante, né, considerando a sua trajetória e o local, né, considerando a importância do Instituto de Pesquisa, do qual ele passava a ser parte, então. Então, ele ocupa esse cargo e se mantém ligado a esse centro de pesquisa até o seu falecimento em 1998.
É importante também que a gente considere a presença do SAIAD no Brasil, né? Isto, se a gente considerar que isso ocorreu na década de 90, quando o mundo não era tão interligado, quando a internet não estava aqui, ligando tantos lugares, tantas pessoas ao mesmo tempo, né? O SAIAD esteve no Brasil em 2 missões de pesquisa, que foi justamente possível por um acordo de cooperação científica entre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFRJ, a qual o museu está vinculado, e o Centro de Sociologia Europeia, né, no convênio, então, quando o mundo era bom e positivo, e existia um convênio possível entre o CNPq e o CNRS. Né? A primeira estadia foi de agosto a outubro de 1990, e a segunda estadia de setembro a outubro de 1994. Né? Nessas 2 missões, né, o SAIAD desenvolveu diversos cursos, fez trabalhos de campo, proferiu palestras, né, acompanhou as pesquisas dos pós-graduandos. Mas, sobretudo, ele falou sobre a questão da imigração argelina na França, a questão das gerações, a imigração pensada do ponto de vista das gerações, e as novas configurações sociais resultantes do processo migratório. Né? Em relação aos trabalhos do SAIAD publicados em português aqui no Brasil, né, nós teremos, em decorrência justamente desse período, né, da cooperação entre os 2 institutos, o artigo chamado Uma Pobreza Exótica, a Imigração Argelina na França, que foi publicado em 1991 pela Revista Brasileira de Ciências Sociais. A entrevista que eu fiz referência, né, falando um pouco sobre a trajetória do SAIAD, chama-se Colonialismo e Imigrações, também foi publicada na revista Mana, Estudos em Antropologia Social, em 96, e dentro da obra do Bourdieu, A Miséria do Mundo, há um capítulo do SAIAD chamado Uma Família Deslocada. Além desses artigos, talvez o grande momento, talvez, dessa aproximação entre o trabalho do SAIAD no Brasil é a publicação desta obra chamada A Imigração ou Os Paradoxos da Alteridade. Né? Ele foi publicado originalmente em 1991 na França, é uma coletânea de diversos artigos, né, escritos pelo SAIAD entre 75 e 88, estão reunidas nessa obra, e ela foi traduzida e publicada pela EDUSP em 98. E aqui eu já faço aqui uma digressão um pouco aqui de memória, porque 98 foi o ano que eu defendi o meu mestrado, e eu me lembro de, depois de ter depositado, né, eu ter visto uma chamada, naquele jornal da USP, uma nota falando sobre essa tradução. E eu fiquei extremamente preocupada, porque eu estava às vésperas da minha defesa, e eu li, né, a resenha sobre o livro, e falei, meu Deus, ele escreveu tudo o que eu falei na minha dissertação, e eu não cito este autor. Né? E não citava porque eu não o conhecia, né? As facilidades de pesquisa naquele período, né, não eram tão simples assim, não bastava dar um Google, porque não existia Google. Então, eu fiquei extremamente preocupada. E assim que o livro foi lançado, houve um atraso, inclusive, no lançamento, ele consta como data de 98, mas ele esteve à venda nas livrarias da EDUSP em 99. Aí eu comprei o livro e me deliciei, porque eu dizia assim, bom, então eu não estava tão equivocada nas minhas reflexões, porque se o SAIAD disse isso, né, então eu estou bem tranquila das minhas considerações na minha dissertação de mestrado. E, na sequência, esta revista, essa edição especial da revista Travessia, uma revista chamada Travessia, a Revista do Migrante, uma importante revista que tem feito um trabalho, né, tá ligada à pastoral do imigrante, ela tem um importante trabalho, né, em relação aos estudos migratórios, e em 95, logo depois dessa estadia do SAIAD no Brasil, a revista ia publicar um número especial chamado O Retorno. E, por conta, né, dessa visita do SAIAD ao Brasil, né, foi pedido para o SAIAD escrever um artigo dentro de uma revista. Né? E aí a revista foi indo, a edição foi acontecendo e o SAIAD não enviava o artigo. Quando a revista já tinha ido para impressão, né, chegou o material por correio, né, correio mesmo, não era por correio eletrônico, né, veio então um material que o SAIAD tinha mandado, né,
ao mesmo tempo que ele tinha recebido a revista número 22 sobre o retorno, né? E nessa carta que está na apresentação, né, dessa revista, ele coloca: vocês têm plena liberdade de dispor dele como e quando quiserem, né? E a surpresa dos editores é que não era um simples artigo, na verdade era uma revista inteira dedicada ao tema do retorno. Então esse material chegou em 95, em francês, obviamente, né? E com todo esse material, as pessoas tinham ficado em dúvida. Bom, era necessário traduzir, né? O texto do Said não é um texto tão fácil no sentido, não da compreensão, mas a forma da escrita, né? Ele escreve, ele volta ao tema, ele reafirma aquilo que ele havia dito, e aí, então, isso imagino que na língua francesa, no original, como deve ter sido ainda mais difícil. Isso tudo é relatado, né, pelos apresentadores, pelo editor, e aí eles ficam com esse material, até que o Said faleceu, desculpa, o Sayad faleceu em 98, né? E esse material todo foi publicado na França, na revista de migrações, das sociedades migratórias. E, por conta disso, quer dizer, se a revista podia ter tido a oportunidade de publicar um material inédito, né? Ao mesmo tempo, né, eles tiveram a oportunidade de cotejar esse trabalho já revisado e fazer uma tradução, então, desse artigo, desse dossiê todo. Esse artigo todo, esse dossiê, sai na revista Travessia no ano 2000 como uma edição especial. Né? Então, só para a gente localizar, né, aqui tem a revista, né, o Retorno, que era para onde o Sayad teria um único artigo, né? No meio, então, esse dossiê inteiro dedicado ao tema do retorno, que ele tem o subtítulo: O Elemento Constitutivo da Condição do Imigrante. E a outra revista, né, que está nesse cantinho direito, é um dossiê de 2019 dedicado ao tema do retorno, e cujo título é o dossiê Abdelmalek Sayad. Né? Então, também algo comemorativo, celebrativo, né, da trajetória deste autor. Né? E eu cito também um evento acontecido em 2018, né, por conta dos 20 anos do falecimento do Sayad. Esse evento foi realizado na PUC em 2018 e resultou nesta obra, que a gente pode considerar, então, uma obra que trata sobre o pensamento do Sayad no Brasil. 20 anos depois, a contemporaneidade do pensamento de Abdelmalek Sayad. Essa obra. E eu cito aqui uma importante obra também, póstuma, que foi publicada após o falecimento do Sayad, foi uma publicação em Paris, em 99, e também ele é uma reunião de artigos ou já publicados, né, inclusive alguns que estão na Imigração, os Paradoxos da Alteridade, ou outros inéditos. Assim como a Imigração, os Paradoxos da Alteridade, a dupla ausência tem prefácio do Pierre Bourdieu. Né? E aí o Bourdieu coloca, né, nessa apresentação, nesse prefácio, né, que este era um desejo, né, do Sayad de realizar uma obra geral com todas as suas análises sobre o tema da imigração e da imigração. Duas palavras que ele não cansava de lembrar expressam duas coisas diferentes e inseparáveis, mas que precisam ser pensadas conjuntamente. Né? Por isso, o título da obra, né, A Dupla Ausência. Todo imigrante é um imigrante, todo imigrante é um imigrante. Né? E essa contradição de não estar nem lá e nem aqui. Eu acho que a minha câmera saiu, desculpa, acho que algum problema aqui. Eu já retornei, desculpem. Essa obra, ainda não publicada no Brasil, ela teve uma tradução em espanhol, né, com o mesmo título, enquanto que a publicação inglesa suprime a dupla ausência, mas põe o subtítulo Sofrimento do Imigrante. Vamos pensar a imigração nessa perspectiva do sofrimento. Né? Bom, finalmente, então, eu gostaria de, depois dessa breve apresentação do Sayad, né, falar um pouco das suas contribuições para os estudos imigratórios. Então, como eu disse no começo, uma teoria sobre imigração, a questão do retorno e a metodologia. Né? Então, primeiramente, eu cito aqui
uma parte do texto do Sayad, né, da obra A Imigração, os Paradoxos da Alteridade, quando ele diz que a imigração é um fato social total. Porque falar da imigração é falar da sociedade como um todo, falar dela em sua dimensão diacrônica, ou seja, uma perspectiva histórica, e também em sua dimensão sincrônica, ou seja, do ponto de vista das estruturas presentes da sociedade e do seu funcionamento. Na questão do retorno, né, como o Sayad enfatiza no dossiê, o retorno, a ideia do retorno está intrinsecamente circunscrita à dominação e à ideia mesmo da imigração e da emigração e da imigração. Ele chama a mesma face da moeda. O retorno é a outra face dessa mesma moeda. E, finalmente, a questão da metodologia, né? Qual era o papel da metodologia, qual é o método do sociólogo, né, em relação ao trabalho migratório. E ele diz, né, que o discurso do sociólogo não existe para atenuar com observações linguísticas ou etnográficas e com comentários esclarecedores, logo reconfortantes, a opacidade do discurso autêntico que mobiliza todos os recursos de uma cultura e de uma língua originais para expressar experiências. Ou seja, ele sempre fez questão, né, de interferir minimamente nas falas, né, das entrevistas que ele recolhia com esses imigrantes, permitir ao imigrante que, de fato, ele falasse por si mesmo. Né? Bom, então, primeiramente, em relação à teoria da imigração e o pensamento do Sayad, eu queria chamar a atenção, né, que o trabalho dele esteve circunscrito aos estudos sobre a imigração argelina na França, né? Esse é o tema do seu trabalho, né? E, apesar disso, né, apesar de tratar da imigração argelina na França, como as reflexões que ele traz sobre a temática da imigração, né, serve para pensar a imigração hoje, mesmo das imigrações do passado, quanto as imigrações do presente. Né? Outra perspectiva também, né, nessa teoria da imigração que o Sayad vai propor nas suas obras, nos seus textos, enfim, nas suas pesquisas, o que ele também chamou de fato social completo. Né? Além de ser um fato social total, a imigração é um fato social completo, porque ele é um tema que permite o cruzamento das inúmeras disciplinas. Né? Então, a história, a geografia, a demografia, a psicologia, a antropologia, enfim, todas as disciplinas, né, estão no entrecruzamento da temática dos estudos imigratórios. Né? E a grande questão, também me parece, é quando ele trata a questão do imigrante ser visto na sociedade como recebe, como um problema, não é? Um problema social, no sentido em que o imigrante, ainda que ele seja força de trabalho, e uma força de trabalho, né, que a sociedade receptora quer, necessita, será sempre o imigrante ocupado nas situações de desemprego. Né? Então, quando há desemprego na sociedade receptora, é o imigrante que é o acusado de roubar, né, de usurpar este emprego dos nacionais. Outra questão também importante das suas teorias, do seu pensamento sobre a imigração, é justamente relacionada, né, a essas questões da imigração como um problema, os discursos sobre a imigração, né? Considerar a imigração do ponto de vista da contribuição que o imigrante traz para a sociedade receptora e classificá-la como a boa e a má imigração. A imigração como vantajosa ou desvantajosa para a sociedade receptora e o imigrante como bom ou mau imigrante. Tá? Então, acho que isso entra muito hoje nos debates, quando a gente pensa nas questões imigratórias, pensando um pouco na questão do Brasil, né, quando a gente pensa a questão dos venezuelanos, dos bolivianos, dos haitianos, como esses discursos sobre a imigração, eles continuam sendo, infelizmente, atuais. Né? E por isso que o Sayad, né, propõe para os estudos imigratórios pensar-se nessa totalidade. Não pensar na imigração a partir do momento que o imigrante adentra um país, né, uma sociedade que o receberá, mas pensar principalmente os motivos dessa imigração. Quais foram as condições da imigração que levaram, então, o imigrante a deixar a sua terra natal e percorrer o outro caminho? Como era essa vida na imigração? Né? E aí sim, pensar nas condições da imigração e a vida na imigração. Por isso que ele enfatiza que o termo emigrante e imigrante, né,
porque todo imigrante é primeiro um emigrante. Tá? Ele não existe apenas como imigrante. Ele é um imigrante porque ele deixou a sua sociedade, porque ele deixou o seu lugar natal. Então, ele é um emigrante na sua terra natal e ele se torna um imigrante na sociedade que o acolhe. Né? Portanto, quando o Sayad propõe seus estudos sobre imigração, ele chama a atenção dessa necessidade de pensar a imigração nesse duplo movimento, de saída e de entrada, justamente para que a gente supere, né, as visões etnocêntricas, que só vem o imigrante no momento que ele adentra a sociedade receptora. Né? Então, pensar o imigrante sempre no aqui e nunca no lá, sempre pensar no agora e nunca no antes. Né? Então, não é possível dissociar essa pessoa do movimento que o levou a chegar a este país. Então, pensar o que era a sua vida antes, naquele lugar, quais foram as condições que o levaram a optar, né, pela imigração e o que era, então, chegar aqui e no agora. Né? Ao mesmo tempo, né, que o Sayad reafirma que a imigração também é uma experiência individual, é o indivíduo que migra, né, que deixa o seu país, ele também insere os debates dentro de um projeto familiar e coletivo. O imigrante, ainda que ele imigre sozinho, ele está dentro de um projeto familiar e coletivo. Quando o imigrante emigra, quando ele sai da sua terra natal, ele está fazendo isso dentro de uma perspectiva familiar e coletiva. E, finalmente, eu queria comentar sobre a metodologia. Né? O Sayad, ele realizou todos os seus trabalhos, inclusive essa obra, A Imigração, ela é uma coletânea dos artigos dele, baseada na realização das entrevistas. Ele realiza entrevistas com esses imigrantes na França, né? A partir de relatos, de histórias de vida, de depoimentos, né? E reprodução dessas experiências, né? Como eles lá no começo, ele transforma tudo isso em texto, né? Tudo aquilo que foi gravado, que foi dito, enfim, entre os interlocutores, né? O Sayad enquanto o entrevistador, o imigrante como o entrevistado, né? Evitando distorcer ao se falar sobre eles e para eles. Né? E acho interessante, né, dentro dessa obra, na imigração, né, quando ele cita essa passagem que me parece profunda, né, no sentido de como é importante esse tipo de trabalho quando a gente está falando do imigrante, ouvir o imigrante. Então ele coloca, todos nós ouvimos sobre eles e todos nós falamos sobre eles, mas talvez seja necessário questionar a maneira como se fala sobre ele, como foi constituído, como foi determinado, como foi pensado ou definido. Né? Então, nessa visão que muitas vezes, quando a gente trabalha com um imigrante, né, nós estamos falando sobre ele, né, mas não permitimos que ele fale sobre si mesmo. Né? E ele diz, inclusive, sobre a própria experiência, né, de coletar essas entrevistas. Né? Então, ele fala sobre o ceticismo dessas pessoas, sobre a descrição, a preocupação, né? A percepção um pouco da timidez, né? Enfim, essas primeiras experiências de ser entrevistado. E depois, né, quando há uma confiança entre quem faz a entrevista e quem dá a entrevista, eles se tornam mais resolutos, mais confiantes, mais prolixos, né? Tornar público, né? O que muitas vezes ele jamais dissesse, né? E aí o Sayad completa, né? Revelar aquilo que interessa sobre si mesmo. Então, essa possibilidade que o imigrante tem de falar por ele mesmo. Esse método de trabalho do Sayad, que privilegiou as entrevistas com os imigrantes, né, fez com que o Pierre Bourdieu, na introdução da obra Imigração, os Paradoxos da Autoridade, chamasse o Sayad de um analista do inconsciente. Né, e, ao mesmo tempo, né, chamar o sociólogo um escrivão público, né, porque ele dá voz aos despossuídos, mas não é o porta-voz deles. Né? Ajuda o imigrante a encontrar as palavras para descrever el hurba, né, que é essa questão da imigração, do estranhamento, do medo, do exílio. Né? E aí, na obra, no prefácio da obra A Dupla Ausência, ele coloca, ele está presente, escuta e grava e transcreve e transmite, sem frases, as palavras que atrai e acolhe, como uma confissão,
com uma simpatia sem patos, uma cumplicidade sem inocência, uma compreensão sem complacência ou condescendência. Portanto, Sayad não confraterniza, é fraterno. E ainda, o Bourdieu vai ressaltar, né, essa necessidade que o Sayad tinha de conhecer e compreender, né, não só a si mesmo, né, mas sobretudo o que ele mesmo era, porque ele também era um estrangeiro, né, essa era a condição do Sayad, ele era também um argelino vivendo na França, né, ele era perfeitamente integrado, se a gente considerar a sua trajetória acadêmica, e ainda assim, como afirma Bourdieu, perfeitamente inassimilável, né? E ainda Bourdieu reforça, né, que ele era um imigrante no país dos antigos colonizadores e, ao mesmo tempo, ele era um investigador social que investigava a sua própria condição, né? Então, acho que essa é a riqueza, talvez, da experiência do Sayad, né, de compreender a imigração como um objeto de estudo, não como algo distante, mas algo como que ele próprio tinha vivido, né? Ele relata, por exemplo, que no momento que ele vai para a França realizar o seu doutorado, todas as dificuldades que ele enfrentou, né, da falta de trabalho, da inserção na sociedade francesa, que ele aponta de 63 até 1977, as dificuldades que ele passou para se integrar a essa sociedade, desde dificuldades econômicas, né, até mesmo as dificuldades de inserção social, né? Então, acho que ressaltar esse papel do Sayad, né, aquele que investiga a imigração, do ponto de vista dele próprio ser alguém que faz parte desse grupo imigratório, né? Ele está integrado à sociedade, ele é um pesquisador renomado, reconhecido, ocupa um importante cargo dentro, né, das esferas acadêmicas e, ao mesmo tempo, né, ele se considerava ou ele se sentia também pertencente a esse mundo que ele deixara para trás, né? Bom, e eu gostaria, então, agora, né, de considerar um pouco as questões ligadas aos estudos sobre imigração e retorno no Brasil, né? É importante a gente considerar o tema, se a gente pensar na nossa própria sociedade, né, quando a questão imigratória é um tema que se estabelece no Brasil desde o final do século XIX, né, por conta das questões relacionadas ao trabalho, né, ao fim do trabalho escravo, dessa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Como as questões migratórias também suscitaram um grande debate no final do século XIX sobre o tipo de imigrante, né? Qual seria o bom imigrante, qual imigração seria a vantajosa, né? Que tipo de imigrante seria o imigrante ideal. Então, se a gente pensar um pouco do que o Sayad está dizendo lá na frente sobre essas teorias relacionadas à questão imigratória, né? Considerar, então, quem é o bom ou quem é uma imigrante, qual imigração é vantajosa e qual imigração é desvantajosa, né? Se a gente pensar como esses debates apareceram no Brasil desde o final do século XIX, que iam desde as questões eugenistas, né? Então, a boa imigração seria a que permitisse a pureza racial brasileira, né? Se a gente pensar nas teorias raciais do século XIX, né, que advogavam que o bom imigrante seria o branco europeu que pudesse misturar e melhorar a questão dessa sociedade, né? E, ao mesmo tempo, né, se a gente considerar todas as questões também da imigração no Brasil, como elas foram estudadas dentro dessas perspectivas, da imigração do trabalho, né, sobretudo, como mão de obra para lavoura cafeeira, mais tarde para as questões de industrialização, ligada aos processos urbanos, né, e, consequentemente, uma imigração muito voltada aos estudos da classe operária e do movimento sindical. Então, ainda que a imigração seja um tema importante da história brasileira, né, quando ela foi pensada talvez muito mais nesses aspectos, né, da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, e não estou dizendo que isso não é importante, pelo contrário, né, ela tem toda a importância dessa temática, porque isso ajudou a conformar a nossa sociedade, todas as consequências que nós temos em relação a isso até os nossos dias, né? As questões raciais no Brasil e assim por diante, né? Não estou dizendo que isso não é importante,
mas a gente sempre pensa nas questões imigratórias, talvez muito ainda no que o Sayad chama atenção, né? O fato de a gente sempre pensar na partida, nos motivos da partida, e justamente as questões de assimilação e adaptação. Isso foi muito comum, né, na década de 50, quando se falava sobre a assimilação do imigrante, né, dividindo os imigrantes naqueles considerados assimiláveis e os chamados inassimiláveis, né, aqueles que se fechavam nos seus grupos étnicos, né, na época se dizia, formavam enquistamentos étnicos, né, e que isso era prejudicial para a formação da sociedade brasileira. Então, entre eles se incluíam, obviamente, aqueles considerados mais distantes dessa matriz europeia e ocidental, que eram os japoneses, os chineses primeiramente, mas mais tarde os japoneses, a questão dos judeus e dos árabes de modo geral. Né? E se esses são os temas, né, mais trabalhados, a questão do retorno também foi pouco explorado. Né? Ainda que a gente pense no retorno, muitas vezes, como aquele que é efetivado, a gente não pode perder uma dimensão que o Sayad explora bastante, que é a ideia do retorno que não se concretiza, ou seja, o retorno que existe como ilusão, né? Que existe num projeto, mas ele não se efetiva como, de fato, uma experiência para o imigrante. Né? Bom, nesse sentido, eu queria também enfatizar, desculpa, eu passei um pouquinho aqui o slide, a minha trajetória, né, voltada para os estudos da imigração e do retorno, né, nas pesquisas que eu desenvolvi durante o meu mestrado e durante o meu doutorado. Né? No mestrado, eu tive um interesse justamente de trabalhar com a questão imigratória árabe no Brasil, especificamente do Líbano, do grupo libanês para o Brasil. Né? Quando eu desenvolvi a minha pesquisa, eram poucos os trabalhos dedicados a essa temática. Na década de 90, eu contabilizei em torno de 5 ou 6 trabalhos, entre mestrados e doutorados. Né? Um primeiro trabalho que é de 1970, que foi, vamos dizer, o primeiro trabalho voltado para os estudos de imigração, né? uma tese da década de 1970, era muito mais um compilado, né, de informações sobre a imigração árabe, sobre a presença dos árabes no Brasil. Né? Quem trabalha com o tema era quase um catálogo, uma lista telefônica, né? Numa época onde não existia internet, ele teve esse papel justamente de coletar todas essas informações. E depois alguns trabalhos, né, alguns na área de história, alguns nas áreas de ciências sociais. Eu destaco aqui o trabalho do professor Oswaldo Truzzi, né, que foi um dos pioneiros a trabalhar esta temática, né, ligado à imigração dos sírios e libaneses, né, que ele chamou de patrícios. Né? E quando eu comecei a minha pesquisa do mestrado, eu tinha feito esse levantamento, parco, né, ainda, porque, como já disse, não tinha internet, portanto, eu tive que percorrer, perguntar, olhar um pouco no acervo das universidades, e o que me chamava a atenção era justamente que esse processo migratório tinha sido pensado uma vertente que era a questão da presença dos cristãos apenas, né, como se não tivesse havido também outros grupos imigratórios religiosos, né, que era justamente o grupo muçulmano. Né? Então, eu me interessei também, né, por abordar esta temática. E outra questão que me interessava já era a questão de trabalhar as gerações da imigração. Claro, uma questão também que era da minha experiência pessoal, né? Eu sou filha de imigrantes, né? Os meus pais são imigrantes de primeira geração, eu sou a segunda geração nascida no Brasil, né? A minha família também de origem muçulmana, então era uma série de questões que eu também tinha interesse de estudo, né? Que de alguma forma também tinha a ver com a minha experiência pessoal. E outro aspecto também que eu tinha muito interesse era trabalhar a questão não só dos homens, né, não apenas entrevistar homens, mas também mulheres, apesar de que os estudos migratórios sempre mostravam a trajetória migratória como uma trajetória masculina. Então, eu tinha interesse em trabalhar a partir do viés também das mulheres, das histórias das mulheres. Eu comecei um trabalho de história oral, né, então é um trabalho de entrevistas, no entanto, seguindo a metodologia da história oral, né, que se baseia na realização das entrevistas e desse tratamento de entrevistas. Ela passa por 3 aspectos, né, que é a transcrição, a textualização e a transcriação. Né? Quando eu leio os trabalhos do Sayad hoje, eu penso em que medida
há uma aproximação metodológica da forma como ele utiliza essas entrevistas. Eu queria muito ouvir as entrevistas dele, né, que ele fez, para entender como é que se deu a passagem desse texto oral para o texto escrito, né? No mestrado, eu fiz 17 entrevistas, divididas entre esses dois grupos migratórios, entre duas gerações. E quando eu estava terminando o meu trabalho, analisando as entrevistas, o que tinha me chamado a atenção era justamente o tema do retorno. Como essa ideia do retorno aparecia, né? Naquela ideia, né, que os imigrantes diziam: eu tenho o desejo de visitar a minha terra, né? É o meu último desejo antes de morrer, né? Todo mundo tem o direito de voltar para a terra em que nasceu, né? Outros que diziam ter passado por essa experiência, ter retornado por um período, não ter dado certa experiência, ter voltado para o Brasil. Isso me chamou a atenção, né, nas várias análises que eu pensei, que eu explorei nas entrevistas, mas o tema do retorno me chamava a atenção. Então, quando eu fui pensar no projeto de doutorado, alguns anos depois, né, eu justamente pensei nessa ideia, né, tratar do contrário desse viés. Nessa época, eu já tinha lido o texto do Sayad, né, já estava publicado, eu já tinha defendido o meu mestrado, eu devorei o livro dele, e eu percebia como ele reforçava essa questão do retorno. O que era esse retorno dessas pessoas? E podiam ser retornos ocasionais, podiam ser retornos sazonais, podiam ser os retornos para visitar a família em determinada época do ano. Então, isso me chamou bastante atenção, e aí, nos anos 2000, havia sido publicado esse dossiê sobre a revista Travessia. Eu conheci. Não sei se teve algum problema no áudio. Eu acho que tudo bem, né? Enfim, né, eram todas questões que eu tinha, que eu estava preocupada, né, nesse período, né, de discutir, que era justamente compreender, né, como é que se dava essa questão do retorno, né? O que era, então, a possibilidade de retornar, de voltar do Brasil para o Líbano? E eu fui usando os mesmos critérios, né? Que era as duas comunidades religiosas, os muçulmanos e os cristãos. Eu queria trabalhar com a primeira e a segunda geração, entrevistar homens e mulheres, né? Só que daí eu estendi, quando eu fui para o Líbano e comecei esse trabalho, essa pesquisa, eu pensei na questão da faixa etária, né? Num primeiro momento, eu tinha pensado que eu ia entrevistar apenas os emigrantes que se tornaram imigrantes, que se tornaram retornados. Eu pensava que eu ia entrevistá-los apenas, né? Daí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com essas outras realidades. A segunda geração, obviamente, mas também jovens que tinham nascido lá, né? Eu também pensei em outras vertentes. Então, por exemplo, mulheres que eram brasileiras, que eram casadas com esses imigrantes e que foram para o Líbano porque seus maridos retornaram. Então, as não descendentes, brasileiras não descendentes, também era um aspecto que o momento da realização da pesquisa me trouxe essa questão. E, finalmente, né, em termos metodológicos, eu continuei trabalhando com entrevistas de história oral, e aí, nesse período, no Líbano, eu fiz 50 entrevistas. Eu fiquei 3 meses no Líbano, né, mas eu consegui realizar essas 50 entrevistas. Né? Eu já estava com prática de fazer as entrevistas, eram muitas histórias interessantes, muitas pessoas que queriam participar do projeto, então eu acabei realizando essas 50 entrevistas. Bom, o meu mestrado resultou nessa publicação, né, Imigração Árabe no Brasil, História de Vida de Libaneses, Muçulmanos e Cristãos, e a minha tese de doutorado, que eu ainda não publiquei, né, acho que já está passando da hora de fazer isso, enfim, que se chama Entre o Líbano e o Brasil, Dinâmica Migratória e História Oral de Vida. Né? Este é um volume, na verdade são 2 volumes, porque eu trabalho com essas entrevistas e eu fiz questão de publicar as 50 entrevistas. Né? Então, esse é um trabalho que realmente talvez mereça uma preocupação editorial no momento. A partir disso, então, eu quero fazer uma relação entre o que o Sayad
fala no seu trabalho, nos seus trabalhos e as conclusões que eu também chego na minha pesquisa, tanto da imigração quanto do doutorado. Então, aqui o que eu vou fazer agora é justamente apresentar esses dois momentos, né? Então, ora eu estou usando as minhas entrevistas, ora eu estou usando as entrevistas do Sayad, para pensar alguns aspectos, né, do trabalho do Sayad. O primeiro ponto que o Sayad chama a atenção é o que ele chama de ilusão da imigração, né? Como o imigrante imigra, né, a partir de uma imagem que ele faz dessa vida na imigração. Então, o Sayad faz uma entrevista com esse rapaz, Mohand, que tinha 21 anos na época que ele fez a entrevista. E aí ele diz, né, vivendo nas periferias da França, né, nas piores condições, enfim, ele relata: não, nunca nos explicam a França como ela é antes que a conheçamos. A gente os vê voltar, são bem vestidos, trazem malas cheias, dinheiro nos bolsos, a gente os vê gastar esse dinheiro. E quando falam, o que dizem? Eles falam do seu trabalho, né? Então, talvez essa seja a grande ilusão da imigração. Aqueles que imigram, retornam temporariamente ao seu país e tragam essas malas cheias, né, de presentes, de dinheiro, né, gastam, investem nas suas propriedades familiares. Né? O meu entrevistado do mestrado diz assim: todo mundo já falava muito do Brasil e elogiavam muito esse país. O Brasil tinha fama, falavam que aqui o campo de trabalho era grande. Quem tinha vontade conseguia se estabelecer e melhorar de vida. Coisas assim. Só não contaram como era duro para conseguir isso. Né? Então, tanto Mohand quanto Mustafa sofrem dessa ilusão da imigração. Né? Enfim, quem imigra, retorna, faz uma propaganda positiva da imigração. Né? E aí, como diz Mustafa, só não contam como é duro para conseguir isso. Né? Então, a ideia, né, de que imigrar vai possibilitar melhoria das condições de vida, enriquecimento, investir no seu país, ajudar a família, né, é a ilusão da imigração. Poucos obterão esse sucesso. Essa ideia, né, que no Brasil, sobretudo, sobre os estudos de imigração árabe, acabaram reforçando essa ideia, né, que o imigrante chega pobre, né, trabalha como mascate e em pouco tempo ele enriquece. Né? Então, essa não é, na verdade, a trajetória da maioria dos imigrantes. Então, é o que o Sayad chama de ilusão da imigração. Eu acho que teve algum problema aqui que não está aparecendo. Acho que agora voltou a aparecer. Isso. Bom, eu acho que é nesse slide mesmo, né? Então, outra questão é o que o Sayad vai chamar de efeitos da imigração, né? Quais são os efeitos da imigração? Como ela repercute na vida dessas pessoas? Então, esse entrevistado que eu entrevistei aqui no Brasil, ele diz: acho que a maior dificuldade pela qual passa um imigrante árabe é ter de cuidar da família num país de cultura diferente. Ensinar os nossos valores, os nossos costumes, a nossa língua e a nossa religião em outro país não é muito fácil. Infelizmente, nossos filhos ficam longe da terra. Às vezes nem a conhecem. E se quisermos voltar a morar lá, eles já não querem. Eles vivem nesse país, fazem parte dele e se consideram brasileiros. Imagina os filhos deles, então. São mais brasileiros ainda. E o Sayad, né, também analisando esse efeito da imigração sobre as famílias, né, sobre a formação da família na imigração, ele afirma: como continuar a ser argelino quando se mora fora da Argélia há várias décadas? Quando se está instalado na França com mulher e filhos. Embora evite dizê-lo em voz alta, o imigrante árabe sabe por experiência que a imigração é a origem das contradições nas quais se encontra encerrado. Assim, sente-se inclinado, não sem alguma razão, a considerá-la responsável por todas as suas desgraças. É outra contradição, né? A imigração é a que permite a melhoria das condições de vida e a imigração, né, que causa esse efeito, né, de viver fora da sua terra, de viver longe da sua cultura, da não preservação dos costumes, da língua e da religião. Outro ponto, né, que o Sayad chama atenção, né, refere-se ao texto, à coletânea que ele chama de Os Filhos Ilegítimos. Né? Os filhos ilegítimos é o nome do capítulo, do artigo que ele dá, para aqueles que voltaram da Argélia, da França para a Argélia, né? E vão ser considerados não como argelinos. Né? Então, o efeito da imigração
sobre as gerações. Né? O que o Sayad diz? Eu estou aqui usando, então, duas entrevistas, uma do Sayad e uma de uma entrevista que eu fiz no Líbano. Né? Bom, eu acho que o Sayad chama atenção aqui são as contradições, né, que a imigração pesa sobre os filhos. Então, essa entrevistada, Munira, diz assim: não vamos generalizar, mas a maior parte dos libaneses não nos considera árabes como eles. Eles nos veem como estrangeiras. Quando nós estamos no Brasil, somos apontados como turcos. E quando estamos no Líbano, somos os brasileiros. Então parece que somos pessoas sem pátria, sem nacionalidade, sem cultura. Você nunca pode dizer que você é uma coisa ou outra, porque logo eles colocam contra. Então, eles é que definem o que você é ou não é. Você é árabe ou brasileira, conforme a definição deles. Só que quando eles dizem as brasileiras, é uma imagem feia, ruim, não é um elogio. Eu não gosto de ser apontado como uma brasileira, isso me incomoda muito. O Sayad, em entrevista com uma argelina, vivendo na França, que havia passado um período na Argélia, disse: tem todas as coisas que você carrega com você, que fazem parte de você. Todas essas coisas, os gestos, o andar, o olhar. Mesmo quando a gente não está andando na rua, a gente não tem o mesmo jeito. Então, dizem de nós: olha as imigrantes. Achavam que a gente era turista francês. Foi realmente horrível. Falam dos imigrantes, das filhas dos imigrantes. Falam tudo que podem das filhas dos imigrantes. Podem culpá-las de tudo. Elas são assim. Essa é a educação da França. Não é uma argelina. Esses são os filhos ilegítimos, né? Os filhos da imigração. Aqueles que não nasceram no país de origem dos seus pais. Portanto, o que a imigração faz é justamente desestabilizar esta ordem, né, dos filhos, vamos chamar assim, entre aspas, legítimos, os filhos que vivem essa cultura do seu país de origem. Outro aspecto que Sayad chama atenção é o conceito, o termo de el-Ghurba. Né? O que é esse termo, el-Ghurba? Né? Primeiramente, eu queria explicar, talvez, esse termo, né? Uma ideia que talvez a gente possa conheça mais pelo termo Maghreb, né? Maghreb, que é como a gente designa o norte da África, né? Mas o Maghreb, a palavra Maghreb, ela tem uma origem semântica bastante plural, né? Que pode ser Ruba, Harib, Rab, Rurb, enfim, vários outros, Ráraba, né? Vários outros termos derivados dessa mesma raiz semântica. E pode significar estranho, estrangeiro, pode significar o Ocidente, por isso que Maghreb significa Ocidente, né? Pode ser o poente, né? Por isso que nas orações no islamismo, a oração, né, do fim da tarde, do crepúsculo, é chamada Maghrib, né? Pode ser o anoitecer, pode ser a escuridão, pode ser também o isolamento, pode ser abandono, pode ser exílio, pode ser fuga, pode ser medo, pode ser desamparo, pode ser uma série de questões. Então, quando a gente entende esse termo, el-Ghurba, né, que é como o Sayad vai chamar esse momento, né, que é justamente essa sensação daquele que retorna. Né? Então, aquele que retorna, né, acredita, talvez sofra desse mal, dessa ilusão, de que está voltando para o mesmo lugar, está voltando para o mesmo tempo, está voltando para aquilo que ele foi um dia no passado. Né? Então, esse entrevistado, eu entrevistei no Líbano, ele diz assim: até parece estranho falar isso, mas quando eu vim para cá, parecia que eu tinha nascido de novo. Quando eu cheguei aqui, parecia que não conhecia ninguém, nem sobrinho, nem parente, nem nada. Eu juro por Deus, estava num casamento, por exemplo, achava todo mundo estranho e parecia que eu era de outro mundo. Sentava e olhava para o povo, um povo diferente para mim. E não reconhecia ninguém, nem nada, nada, nada. Nada era igual à época que eu deixei. Foi difícil, então, para me acostumar a viver aqui de novo. Nossa Senhora, nos primeiros anos fiquei com a cabeça confusa, sem saber onde estava e o que estava fazendo aqui. Eu queria voltar, mas não dava. Voltar para o Brasil, mas não dava. Não tinha mais jeito nem dinheiro para voltar novamente, começar tudo de novo. Então, fui me acostumando a viver aqui. Acostumei, tem que acostumar, né? Quando você percebe, o tempo passou e você já não estranha mais as coisas. Vai se adaptando até tudo ficar normal de novo. E o Sayad, né, trabalhando com essa temática do retorno, ele recolhe, né, essa afirmação do Mohan, né, um entrevistado, né, que ele
recolhe na França, e ele diz, quando voltam para o país, para a terra natal, que se tornou para eles estrangeira, el Ghurba, o exílio é sempre o exílio. Eles dizem, minha terra para mim se tornou o exílio, el Ghurba. Né? Então, quando esse entrevistado, Ali Moussi, diz, né, tudo para mim estava estranho, nada era igual, né? Eu não me reconhecia. E o Sayed, então, afirma, assim como não pode, nem quer detestar a deliberada e absolutamente sua imigração, o imigrante descobre que não pode e não quer amá-la absolutamente, né? E por que as pessoas não se reconhecem nesse lugar, né? Porque esse estranhamento que o imigrante, ao retornar, percebe, né? E o Sayed pergunta, não será porque os próprios imigrantes mudaram? Né? Então, quando ele diz, eu não reconheço ninguém, as pessoas eram diferentes para mim, eu não reconhecia ninguém. A pergunta do Sayed é, não será porque os próprios imigrantes mudaram? E justamente porque não existe verdadeiramente retorno ao idêntico. Não se pode voltar ao tempo de partida, tornar-se aquele que se era nesse momento, nem reencontrar na mesma situação os lugares e os homens que deixou, tal qual os deixou. Né? Então, a possibilidade de retornar, né, voltar no espaço, né, não é possível voltar. Ainda, mesmo aquele espaço já não é mais o mesmo espaço, voltar no tempo não é possível, né? E voltar a ser o que esse imigrante foi um dia, né? Essa é a grande sensação do El Ghurba, do estranhamento, né? Da perda, do sentimento, do isolamento, né? Enfim, né? Todo esse termo contraditório que esse termo traz. Um outro aspecto é a questão da identidade, né? Quem são essas pessoas que emigram, que formam suas famílias na imigração? Quem é esse imigrante que depois retorna? Né? Quem são essas gerações que não nasceram no Líbano e que, no entanto, vão voltar para o Líbano? Né? Então, 3 entrevistadas, e aqui eu escolhi as mulheres, né, vão afirmar. Primeiro, você já não é mais árabe, você não é brasileira, você não é venezuelana, você tem um pouquinho de cada coisa, mas não tem nada por completo de nenhuma parte. Tudo passa a ser questionável. Né? Outra diz, então parece que você não tem uma identidade, uma nacionalidade, que não está no lugar certo. E a outra afirma, nós ficamos sem identidade ou buscando uma identidade o tempo todo. Como afirma Sayed, com efeito, esses homens que retornaram da imigração são os homens do entre dois lugares, entre 2 tempos, entre 2 sociedades. São também, e principalmente, entre 2 maneiras de ser ou entre 2 culturas. Né? Então, quem volta, não volta ao mesmo, né? Não volta igual, e está entre esses 2 lugares. Outro aspecto que eu chamo a atenção também é a construção da casa nos seus vilarejos de origem. Né? Assim como Sayed aponta, né, esse fenômeno na Argélia, né? Os que voltam ou aqueles que também não voltam, mas deixaram o seu povoado, a sua família, constroem a sua casa nesses vilarejos. Né? Eu trago aqui nesse canto 2 fotos na região do Vale do Bekaa, no Líbano, onde eu fiz as entrevistas. Uma é o vilarejo de Razi, abaixo o vilarejo de Sultan. Essas fotos eu tirei em 2003, quando eu fiz a minha pesquisa, mas já me falaram que essa foto provavelmente não corresponde à realidade hoje. Esses campos verdes hoje estão todos ocupados com casas, né? Não são casas, vocês podem ver que o tamanho são casarões, né? Que são construídos pelos imigrantes, né? São casas construídas por aqueles que imigraram, que retornam periodicamente, são casas que ficam fechadas a maior parte do tempo, né? São abertas em períodos específicos, sobretudo no verão, quando as pessoas retornam, né, para visitar familiares, para os casamentos, né, para viver um pouco este período da suspensão da imigração, como o Sayed também afirma. Né? E essa parte eu acho que é exemplar do que significa a construção dessas casas. Frequentemente, a casa construída no país de origem não tem outra função que esta: recordar a presença desaparecida e negar este desaparecimento, a qual se conferiria a missão simbólica de testemunhar que, apesar da imigração, permanecer-se-ia ali, mesmo condenando ela também a continuar vazia. Né? É o que acontece com essas casas no Líbano. Elas estão todas vazias, a maior parte delas, ninguém vive lá. Né? Mas as casas servem para marcar
o lugar deste imigrante. Ele foi, né? Ele retornou, ele pode ter voltado a viver no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Colômbia, né? Em todos os lugares pelos quais ele se dispersou. E essas vilas são a marca de que ele foi, né? Ele é o ausente que continua presente. Eu acho que também teve um problema aqui ainda na apresentação que não está aparecendo para mim. Aqui, desculpa, vou voltar um pouquinho. Né? E, finalmente, eu já vou pensando aqui em outra característica, que é a questão do retorno entendida nas várias gerações. Então, quando eu entrevistei essas pessoas, eu perguntava sobre essa questão, né? Quem quer voltar? Né? Quem decidiu voltar? Então, aqui eu trago alguns trechos, né, dos meus entrevistados especificamente. Né? Então, eu peguei uma família, entrevistei o pai, a mãe e uma das filhas, e cada um afirma a sua posição sobre a questão do retorno. Para o pai, em 1985, as coisas começaram a melhorar de novo aqui no Líbano e resolvi que deveríamos voltar novamente. Aí sim, não vimos mais nada de guerra, meus filhos gostaram da ideia e tudo foi maravilhoso, um sossego. Olha, estamos falando da guerra, né, que começou em 75 no Líbano, se estendeu até 82 com a invasão israelense e vai até a década de 90, né? Mas para o pai, em 85 as coisas estavam boas, né? E ele resolveu voltar, né? E ele afirma: meus filhos gostaram da ideia e tudo foi maravilhoso, um sossego. A esposa dele, na entrevista que eu fiz com ela, disse: quando as coisas estavam melhorando no Brasil, aí meu marido resolveu mudar de novo para cá, para o Líbano. Aí eu vim, porque tinha que acompanhar o marido, mas por minha vontade teria ficado por lá mesmo. Não teria vindo se a decisão fosse minha. E a filha? 3 anos depois, em 85, meu pai decidiu que a gente iria vir para cá de novo. Nossa, quando ele falou isso, eu chorei tanto, tanto. Eu não queria vir de jeito nenhum, porque eu não queria parar meus estudos e eu sabia como era difícil viver aqui. Né? O Sayed disse: demissão, renúncia real ou fingida, além das relações com seus filhos, tal é, na verdade, toda a problemática da identidade social do imigrante. Aqui, enquanto pai, esposo, chefe de família, que se encontra levantada. Outro aspecto, né, como cada um desses entrevistados, né, eu trabalhei com famílias, então como cada família assume a culpa ou a responsabilidade pelo retorno e se esse projeto foi um fracasso. Né? Sayad chama isso de culpa, culpabilidade, culpabilização. Né? Eu entrevistei pai, mãe e filha. A filha diz: quando eu fiz 15 anos, pedi aos meus avós paternos, que moravam aqui no Líbano, né, para mandar uma passagem para eu vir conhecê-los. Eu tinha muita vontade de conhecê-los pessoalmente, saber quem era a minha família, como eles viviam aqui, como era o Líbano, a terra dos meus pais. Eles mandaram e eu vim para cá em 94. Depois que eu vim para cá com a minha mãe, a minha irmã também veio em seguida, e logo depois vieram meus 2 irmãos. Todos gostaram muito daqui. Só faltava meu pai se decidir. Ele, que é libanês, foi o que mais resistiu a essa mudança. Acho que meu pai não gosta muito daqui. Ele prefere o Brasil como o melhor país para viver. Então, foi por minha causa que a família toda veio para cá. E eu sou responsável pela mudança no rumo da vida de todo mundo. Essa é a filha dizendo. Né? De quem é a culpa pelo retorno? A mãe diz: a grande questão é que meu marido é libanês, de mentalidade libanesa. Quer dizer que ele nunca iria aceitar que as meninas se envolvessem com brasileiros. Então, eu vivi um conflito de ter que aceitar as ideias do meu marido e, ao mesmo tempo, atender as meninas, que queriam cada vez mais liberdade, como as meninas da idade delas. Chega uma hora que você não consegue segurar muito, que a gente tem que ceder um pouco. Só que meu marido não aceitava isso de jeito nenhum. Quando a Melissa ganhou a passagem para vir para o Líbano, conhecer os avós, eu também vim para acompanhá-la. A família do meu marido começou a encher coisas na minha cabeça para que eu incentivesse meu marido e meus filhos a também virem para cá, porque aqui não tínhamos casa, tínhamos família para nos ajudar. Quando a Melissa foi pedida em casamento pelo primo dela e disse que não voltaria mais para o Brasil, eu insisti com meu marido pela mudança. Meu marido fala até hoje que eu sou culpada de ter trazido a família para cá, e acho que ele está coberto de razão. Eu fui a única responsável por essa mudança. Mas isso porque eu avaliei mal a realidade, me deixei enganar, fui totalmente iludida. Eu criei uma imagem do Líbano de família que não existia na realidade, só na minha cabeça. E o pai? O pai diz: eu acho que foi por essa época que mandei minha mulher e minha filha mais velha, Melissa, para cá. Eu já tinha combinado com meu irmão e com a minha cunhada para ver se dava certo o casamento da minha filha com meu sobrinho. Elas adoraram o Líbano, tanto minha mulher quanto minha filha. E elas gostaram tanto que começaram a falar que aqui era melhor para viver, que a vida era muito boa, que a minha família poderia nos ajudar e tal e tal.
queria me convencer para vir ao Líbano com o resto da família. Na verdade, se fosse só por mim, eu não teria vindo de jeito nenhum. Não queria, não queria. Mas foram me convencendo, fui aceitando e eu fui mandando aos poucos a outra menina e os meninos. Ela queria ir, mas eles não, queriam ficar no Brasil. Acabei convencendo e eles aceitaram a ideia. Fiquei sozinha, vendi o ponto, fui me desfazendo das coisas, vendi, dei, joguei muita coisa fora. E vim para o Líbano, me juntar ao resto da família. E aí o Sayad chama atenção, né? Como a imigração e o retorno, ela recai sobre os filhos, sobretudo sobre as filhas, né? Então, Sayad diz, os pais, para sancionar aqueles de seus filhos que consideram desviados, falam em mandá-los à Argélia, principalmente as filhas, esperando casá-las lá. Acreditando que assim estariam subtraindo, aliás, sempre tarde demais, aquilo que considero como a primeira causa de todos os males, a saber, a influência maléfica que a vida na França exerce sobre seus filhos. E a outra questão, o retorno é bom para quem? Para o pai. Os meninos gostaram porque aqui eu dei mais liberdade. Isso é outra família. Os meninos gostaram porque aqui eu dei mais liberdade. Eles aprenderam a caçar, a fazer muitas coisas que eles não faziam lá. Eles adoram aqui. A minha filha também adora. Ela casou, foi para o Brasil e voltou para cá, porque hoje é ela quem pensa nos filhos. Para a mãe. Para o meu marido, tudo está bom. Ele não se dá conta dessas dificuldades, dos conflitos, do incêndio que eu tento abafar todos os dias. Eu acho que ele está mais acomodado, se livrou daquela responsabilidade que ele tinha com a gente. Uma vez aqui, ele acha que está tudo bem, os problemas não existem, e eu estou com a minha vida estacionada aqui. E o filho? Não dá para entender o que esse povo vem fazer aqui. O que todos nós vemos fazer neste lugar. O que eu e meu irmão queremos é voltar para o Brasil. Acho que para nós dois foi mais difícil essa adaptação. E nós somos revoltados com essa vida que levamos aqui. A minha irmã se casou logo que chegou. Acho que também foi muito ruim para ela, mas a vida dela tomou outro rumo. O meu irmão mais novo se adaptou mais fácil, porque ele só tinha 10 anos quando chegou aqui. Uma vez eu falei para o meu pai, me deixa ir para o Brasil. Ele ficou doido e me disse que se tinha me trazido para cá, para viver aqui, como eu iria permitir que eu voltasse para lá? Meu pai não aceita de jeito nenhum essa ideia, nem em pensamento. Ele é uma pessoa difícil, de pouco diálogo. No Brasil era assim e aqui ficou pior ainda. Então eu só comento sobre essas coisas com a minha mãe, só desabafo com ela, porque ela me entende mais. Acho porque ela também é brasileira, né? Então, o Sayad diz, este é mais um paradoxo de uma situação que tem vários paradoxos. Ser imigrante, imigrantes que jamais imigraram de lugar algum, né? Então, quem são esses retornados, né? Que são da segunda geração, que nasceram no Brasil e retornaram. Retornaram para onde, né? E, finalmente, a relação infeliz entre pais e filhos revela, na verdade, todas as contradições constitutivas da condição do imigrante. E um último ponto, o retorno une a família. Então, são 3 irmãs, né? Cada uma relatando o que foi a experiência do retorno, né? Uma diz, até meus 12 anos, a minha vida seguiu esse ritmo normal de uma criança que só tem como preocupação estudar e brincar. Só que em 1990, quando era do que eu sempre acreditei e me disseram, a minha vida no Líbano foi interrompida. E eu comecei a viver de país em país. Venezuela, Brasil, Líbano, acompanhando as constantes mudanças da minha família e sofrendo tudo que essas mudanças significavam. Eu já não era mais criança, nada era uma festa, e mudar de país como se fosse uma roupa deixou de ser divertido. Daí eu comecei a entender o que as minhas irmãs tinham sofrido na nossa primeira mudança. Entendi sofrer na pele o que era viver dividido entre 2 mundos. A outra diz, apesar de todas as brigas, havia um carinho muito grande entre nós, talvez porque estivéssemos sempre separados. A nossa família, desde que fomos ao Líbano, esteve totalmente dividida. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs no Líbano. Meu pai e o Khaled, um dos irmãos, na Venezuela. E o Amer, o outro irmão, no Brasil. Era muito triste. E cada vez que a gente gravava fitas um para o outro, era uma choradeira. Chegou uma hora que eu não queria nem falar, nem escutar. E a última, das irmãs. Eu acho que meu sofrimento foi ainda maior porque eu acabei ficando sozinha aqui. Quando nós viemos para cá, meu irmão Amer ficou estudando no Brasil. Depois de 1 ano, meu pai foi para a Venezuela. No ano seguinte foi meu irmão, Khaled. Depois de 3 anos foram embora minha mãe e as minhas irmãs, a Sala e a Munira. E eu fiquei aqui sozinha, porque ela se casou. A família que era unida se desestruturou, cada um foi para um canto, e para mim foi mais difícil essa época do que sair de um país para o outro. Aí você sente que não é mais parte deles, que não é mais parte da família.
Às vezes eu me sinto esquisita perto da minha mãe. Perdi a intimidade. Nem com os meus irmãos tenho aquela coisa de brincar, de brigar com naturalidade. E até hoje a família ainda está assim, cada um num lugar. Finalmente, eu vou pedir para Tamires, antes de finalizar, eu gostaria que a Tamires passasse um trecho de um filme que se chama O Segredo do Grão, e eu queria só que ela passasse um final, um trechinho, um corte, para se questionar, por que afinal o imigrante imigra? Por que o imigrante retorna? J'ai du mal avec Vas-y. ce nœud papillon, tiens. Hop là, hop. Attends, ne m'étrangle pas. Oh, ça va. Regarde Attends, ça. je arrête de bouger. Allez, hop. Ah bah voilà. C'est beau, hein? C'est vrai? Ça te plaît? Franchement, ouais, la classe, hein? Là, tu rigoles plus. Qu'est-ce que tu crois? Et toi, qu'est-ce que t'attends pour t'habiller, là? Mais j'y vais pas. Hein? J'y vais pas. Comment ça, tu vas pas? Ah, elle y va pas. Et si elle y va pas, moi, je peux pas y aller, t'as vu? Ça marque comme à la fin. Bah, je comprends, tu peux pas y aller sans elle, ça va de soi. Mm. Mais dis donc, Slimane, vous avez pensé à Slimane? Ouais, je triste, sais, lui, hein? qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pourquoi il fait tout ça, lui? Hein? C'est pour toi, pour ses enfants. C'est pas pour lui-même, hein? Lui, il en a rien à foutre, il est comme moi. Tout ça, c'est derrière nous, hein? Mm. Nous, on est vieux maintenant. On essaie de s'accrocher, on essaie de trimer un peu plus. Pour vous, Non, Sinon, si ça ne tenait qu'à nous, je vais te dire une chose, hein. Quelques olives, un bout de pain, ça nous suffit largement. Seulement, quand on vous voit heureux et tout, c'est magnifique pour nous. Mm. Hein? Pour nous, on revit, tu comprends ce que je veux dire? Mm. Hein? La solitude, l'exil, l'humiliation, on oublie tout ça. Oui. On se dit, au moins, on n'est pas là pour rien, on n'a pas été, on n'a pas immigré pour rien, on n'a pas... T'as compris? Mm. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, et Slimane, il ne fait pas de différence entre ses filles et toi. Tu le sais, ça? Putain, lui, non, mais elle... Elle, quoi, elle? Quelle? Faut bien la différence, elle, hein? Ça, c'est toi qui le dis, hein. Si. Ah, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils On t'ont m'a rien fait. On m'a rien fait. Ça va, jamais de la vie. On m'a Comment rien ça? fait. Là, il y a des choses qui ne trompent pas. Oui, quelquefois, c'est dans la tête aussi, hein. Tout ce que je sais, c'est que Slimane, hein, il va être déçu, hein. Ça. Qu'est-ce que je veux faire? J'essaie de la convaincre, quand même. Je te connais. Ah, putain, elle va être Ouais. dure, je le sais. Ça va être dur. Ça va être En chaud. tout cas, hein, trouve les mots qu'il faut pour la convaincre. C'est tout ce que je te demande. Bon, on y va. Tiens, je passe mon cigarette. Merci. Ouais, Kader. Bonjour. Ça, Kader. Ça va? Voilà, beau gosse. C'est beau. Un peu. Tu vas te marier ou quoi? T'as vu? Arrête, toi. Comment ça va? Hein? Tu es beau. Regarde-lui un gentleman. T'as vu? Mais moi, c'est toujours un gentleman. Qu'est-ce que tu crois, moi? Bom, eu trouxe esse trecho porque, bom, é um filme acho que vale a pena assistir, chama O Segredo do Grão, trata na verdade de uma família marroquina na França, então tem muita aproximação com o trabalho do Sayad com os argelinos, mas eu gosto muito dessa questão que ele fala, por que nós viemos? Por que nós imigramos? Né? Nós imigramos pelos filhos, pela família. Se não fosse pelos filhos, nós não teríamos imigrado. Né? É sempre essa justificativa da família. E, infelizmente, a gente pensa, né, ouvindo esses relatos, como às vezes esse projeto não se concretiza. Finalmente, então, eu gostaria só de apontar, então, a importância do trabalho do Sayad, né, nessa revista O Retorno, publicada em 2019 pela revista Travessia, em comemoração aos 20 anos do falecimento do Abdelmalek Sayad. Né? Esse professor, que pesquisa as questões migratórias na Argélia, ele afirma que o desconhecimento do Sayad entre seu povo, nós, os argelinos, mas também entre os pesquisadores do Sul, é inaceitável, para não dizer imperdoável. Né? Nesse artigo ele retoma a necessidade de divulgar o trabalho do Sayad, da necessidade de traduzir suas obras em outras línguas, a necessidade de explorar o seu arquivo, né, o arquivo das suas pesquisas, dos seus textos, fazia parte, né, amigos de Abdelmalek Sayad, era um domínio na internet, agora está ligado ao Museu da História da Imigração da França, né? A importância de pesquisar o tema da imigração
e, sobretudo, de continuar, né, o trabalho científico iniciado pelo Sayad. E, para finalizar, finalmente, eu chamo aqui a atenção, né, para duas afirmações, aqui para fazer uma ligação com a cátedra Eduardo Said, né, no texto dele, no livro Reflexões sobre o Exílio e Outros Ensaios, né, ele tem um texto que se chama Os Interlocutores da Antropologia. Ele afirma no finalzinho desse texto: o exílio, a imigração e o cruzamento das fronteiras são experiências que podem nos proporcionar novas formas de narrativa, ou na expressão de John Berger, outras maneiras de contar. Então, a necessidade de pensar nesses temas: o exílio, a imigração e o cruzamento das fronteiras. Na atualidade, pensando nas questões contemporâneas. E eu termino com uma frase do Francis Costa, que faz a orelha do livro A Imigração, os Paradoxos da Alteridade, afirmando: quem não conhece Abdelmalek Sayad não sabe o que está perdendo. Eu espero que com essa palestra vocês saibam, né, a importância do trabalho do Sayad e, de fato, que vocês vejam que o quanto vocês tinham perdido até esse momento. Então, eu agradeço a presença, a oportunidade de compartilhar um pouco dessas questões. Samira, querida, muito obrigada por essa linda apresentação. Eu quero agradecer muito, não só pessoalmente, mas obviamente em nome de toda a Cátedra Eduardo Said, pela sua presença, por esse material incrível que você trouxe, nos apresentando não só o trabalho do Sayad, mas também a sua própria pesquisa, né, que vinha em confluência com essa reflexão. E agora nós temos alguns minutos que eu vou ler para você as perguntas que o pessoal deixou, mas antes disso eu queria deixar um convite para você, um convite em nome da Cátedra, para você escrever para nós um artigo para Exílium, Revista de Estudos da Contemporaneidade, da Cátedra Eduardo Said, porque há realmente uma confluência muito grande de temas e enfim, de interesses aqui, né? Nós sabemos que o Said era um leitor do Sayad, era um leitor do Bourdieu, enfim, né? Nós estamos nesse ambiente intelectual, então você está convidada, intimada a nos mandar um artigo. Tá bom, vou aceitar, Leandra. Maravilha. Obrigada. Tem muitos comentários aqui, as pessoas dizendo, primeiro assim, eu vou só os comentários gerais, né? Parabéns pela palestra, professora Samira, adorei conhecer o trabalho, diversos alunos aqui. Muito obrigado, né? Um choque cultural difícil de resolver e tal. Então, acho que tem inclusive esse último comentário do professor Jamil Ibrahim Iskandar, que choque cultural difícil de resolver, Samira, né? E um abraço, Jamil. Prazer, tá aí. Então, e agora eu vou ler para você algumas perguntas. Eu não sei se você prefere que eu leia tudo de uma vez, porque nós estamos com 10 minutos, mais ou menos, talvez aí você pode fazer um apanhado geral e mais ou menos responder, né? Então, a primeira pergunta oi, professora Samira, parabéns pela palestra. Gostaria que você abordasse um pouco quais foram as interfaces entre sua dissertação e os estudos de Sayad, né? Então, as interfaces entre a sua dissertação e os estudos dele. A segunda pergunta, agradecendo a professora Samira pela apresentação. O Sayad trabalhou com o conceito de imperialismo ao analisar as causas, raízes da migração? Então, essa é a pergunta, se ele trabalhou com o conceito de imperialismo. E ele pede, se você tiver referências para passar, aqui acho que talvez você pode passar o contato, se forem muitas, para que ele possa acessar isso. Pedro Corrales. A primeira pergunta foi de Odair da Cruz Paiva. Uma terceira pergunta. História de Sayad me remeteu a de Frantz Fanon, psiquiatra e filósofo político natural das Antilhas Francesas, da colônia francesa da Martinica. Fanon apoiou a guerra de independência da Argélia em relação à França e foi membro da Frente de Libertação. Desenvolveu um importante trabalho para a luta antirracista. Uma de suas obras importantes é A Pele Negra, Máscaras Brancas, propósito de desalienar pessoas negras do complexo de inferioridade que a sociedade branca lhes impôs. Minha questão é sobre xenofobia e questão racial. Isso é trabalhado na obra de Sayad? Você tratou dessas questões em algum momento, né, do mestrado, do doutorado? Cristiane Cruz. E, bom, há várias perguntas ainda, mas eu gostaria de deixar mais ou menos todas nessa linha. Uma pergunta minha aqui para você.
Você falou um pouco sobre a experiência pessoal, né, agregando o estudo do Said, é uma coisa que aparece também no Eduardo Said, aparece no seu trabalho, né, você mesmo fala de você mesmo, não só do Said, como integrando isso. Então, na verdade, eu queria juntar duas perguntas em uma aqui. Uma é, como entrevistadora, né, como equilibrar a metodologia da história oral com esse princípio da não interferência, da interferência mínima do Said, né, essa ideia de dar voz ao invés de ser porta-voz. E eu queria que você, se você se sentir à vontade, vou falar um pouco aqui dos bastidores da entrevista, porque sempre é uma parte interessante quando a gente traz os bastidores. A Samira entrou na sala e a gente conversou um pouquinho e ela contou uma coisa para mim que eu vou agora revelar para vocês. Ela foi entrevistada pela Al Jazeera, então eu queria saber como é que você se sentiu sendo entrevistada nesse lugar, né? Se você tem algo que você queira falar a respeito dessa entrevista. E como foi, a partir disso que a gente está tratando, né? Tratando de trazer a experiência pessoal para integrar na metodologia da história oral. Bom, muito obrigada pelas perguntas, né, do público, né? São perguntas sempre muito pertinentes, né? E é bom quando as pessoas fazem essa pergunta, porque daí a gente reflete um pouco se aquilo que a gente falou foi claro ou não foi claro. Então, a pergunta que o Odair faz, meu colega, né, o Odair está aí assistindo, é a questão da interface da dissertação, da minha dissertação com os estudos do Said, né? Bom, quando eu tomei conhecimento da obra do Said, como eu disse, né? Eu fiquei entre surpresa, admirada e um pouco temerosa de dizer assim, como eu não conhecia esse trabalho, como eu não conhecia esse sociólogo, esse pensador, que pensou tantas coisas que eram pertinentes à minha temática de trabalho, né? E eu não conhecia porque, né, o mundo era diferente algumas décadas atrás, né? E se hoje a gente está nesse mundo online, né? Nessa época era muito difícil a gente ter contato com essas obras, né? A gente dependia muito das publicações que eram feitas, traduções que eram feitas, então essa publicação que a EDUSP fez, hoje esgotada, também devo dizer, né, que essa obra está esgotada, ela não teve depois reimpressão, reedição, né, infelizmente, que é um trabalho fundamental, mas o que eu mais via de relação entre o meu trabalho, as minhas entrevistas com o Said, era justamente essa questão da identidade, né, o que é ser um imigrante, né? E, sobretudo, o que era criar essa família dentro numa outra realidade, numa outra cultura, né? Então, acho que esse era o ponto essencial, né? Quando o migrante dizia, a gente vem por causa dos filhos, né? Como esse trecho do Segredo do Grão diz, né? A gente vem por causa dos filhos, a gente vem para melhorar as condições de vida da família. E quando chega e se vive na imigração, com o que se depara é justamente com essa contradição, né, de se perder a língua, né, a religião, né, das famílias se desestruturarem. Né? Então, acho que essa é a principal interface, né, que o Said chama da experiência dessa crise de identidade, né, dessa ilusão e desilusão que é a imigração. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu penso nessa interface. E o outro ponto é essa questão do retorno, né, como o discurso do retorno, né, essa ideia de que a imigração é provisória. Né? O Said diz isso, né, num dos capítulos dele, da provisoriedade da imigração, que o imigrante vem pensando que ele vai trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para o seu país e continuar a vida. Né? E aí ele se depara que a imigração não é provisória, quando ele forma a sua família, ela se torna permanente, né? E aí ele vive essa experiência do El Ghurba, né? De não, de fato, né, não se sentir como parte deste país e, ao mesmo tempo, não ser parte do país dele de origem. Então, acho que nessas interfaces que eu consegui perceber essa relação. Agora, no doutorado, eu sou totalmente Said, né, porque eu trabalhei o retorno, né, e como para mim foi importante ouvir essas entrevistas, né, e fazer essa relação com o que o Said dizia sobre o retorno dos argelinos ao seu país, tendo vivido na imigração, tendo vivido na França. Essas questões identitárias, como o professor Jamil colocou ali, né, como esse choque cultural, essas diferenças, ter vivido na imigração, voltar ao seu país, não voltar o mesmo, né, essa ilusão da imigração também. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu realmente vejo a interface desse trabalho. E, obviamente, porque eu trabalhei com as entrevistas, né?
Eu acho, claro que o Sayad faz um tipo de entrevista, eu faço outro tipo de entrevista, embora eu sempre fico pensando como que o Sayad fez isso. Eu queria ter acesso, gostaria de ter acesso às entrevistas, a esse material bruto, né? Que são as minhas entrevistas também gravadas, né? Como elas são outra coisa, elas são uma coisa falada, uma coisa escrita, né? Outra coisa quando ela está publicada, né? Que eu estou juntando aqui então com a pergunta da Leandra, né? Só para não vou citar depois isso. Só um minutinho, Samira. Antes de você responder, tinha mais uma pergunta que eu deixei escapar. Eu queria que você, antes de dar essa resposta final da tua posição como entrevistada e falar sobre isso, do lugar, porque faz parte, talvez, desse mesmo assunto, de uma outra perspectiva, da professora Algária Matos, da cátedra. Ela coloca assim: a emigração e imigração dependem do tempo. Na primeira imigração havia nostalgias, mas não a ideia de voltar. Daí ficamos sendo desde sempre brasileiros. Como você vê isso? Pronto, essa é a última pergunta. Bom, enfim, essa questão da metodologia, né? Então, eu acho que esse é um ponto essencial. Eu gostaria de saber como ele fez isso, né? Como que passa esse texto falado para o texto escrito, né? Me interessaria pensar isso do ponto de vista metodológico, né? Mesmo quando ele fala, eu procuro não interferir, mas claro que ele também, em determinado momento, ele diz, sim, eu deixo esse texto, vamos dizer assim, uma forma, obviamente, de que possa ser lido, é um texto para ser lido, não é para ser ouvido, né? Então, acho que tem essa interferência, sim, né? E eu me coloco nesse lugar, talvez, né, daquele que pesquisa e pesquisa sobre o tema, né? Então, eu me sinto próxima e eu tenho que estar distante também. Eu acho que é um pouco do que os antropólogos fazem, né? Tornar aquilo que é familiar distante, que é distante familiar. Então, eu tento fazer esse duplo movimento, né? E aí, né, essa questão da Al Jazeera, e eu falei, como esse movimento de ser entrevistada, eu não gosto de ser entrevistada, eu gosto de entrevistar, mas eu não gosto de ser entrevistada. E aí eu contei que eu fui entrevistada pela Al Jazeera, ao vivo, e aí eu tinha que falar sobre as questões da imigração, sobre a questão, né, da presença dos árabes no Brasil, e aí eu vi a pergunta em árabe, tinha uma tradução em inglês, eu respondi em inglês, daí traduziam para o árabe. Eu fiquei muito nervosa, né? Porque eu falei, ai meu Deus, será que eu estou falando uma bobagem? Daí você engasga. E essa situação de quem é entrevistado, de modo geral, né? Você tem que ter confiança, você tem que dar confiança para o entrevistado, né? Ele tem que se sentir à vontade, você precisa ganhar a confiança dessas pessoas. E eu acho que o fato, né, do Sayad ser o argelino, né, isso abre o caminho para eles, né? Ele fala, né, eu pude entrevistar mulheres, jovens, pessoas mais velhas, né, que tinham essa história próxima, né? Então eu também penso isso nas minhas pesquisas. Eu consegui ter essa proximidade e chegar a esses entrevistados pela minha origem, né? Mesmo quando eu fui para o Líbano, eu não pesquisei só em uma aldeia, fui para vários lugares, inclusive com cristãos, né, em Zarli, então eu fui para outros lugares, então tive essa possibilidade. Então, ao mesmo tempo, aí é um cartão de visitas, né? Então, eu sou pesquisadora, mas também eu falo um pouco de dentro, então isso é uma vantagem, né? Eu vou responder as duas perguntas que eu acho que são relacionadas, imperialismo e Fanon, e depois eu volto para a pergunta do professor Algária, tá bom? A questão do Sayad, né, se ele trata do imperialismo, ele fala do colonialismo, né? Então acho que isso é importante situar o trabalho dele nessa questão, né? E já juntando com a questão do Fanon, o Sayad, ele também ele participou das lutas, né, da guerra da Argélia, né? Que ele, na verdade ele não gostava de chamar de guerra da Argélia, né? Ele falava de guerra de independência, porque chamar guerra da Argélia era a forma como a França se referia ao movimento de independência. Então, ele fazia questão de dizer é guerra de independência, não é guerra da Argélia, né? Então, acho que historiograficamente, até a gente citar isso, é importante, né? Acho uma proximidade muito grande do trabalho do Fanon com o Sayad, mas o Fanon, ele trata mais as questões raciais, e eu acho que isso é muito importante, pela sua própria origem. O Sayad trabalha mais na questão, não talvez da questão da raça, mas da questão do grupo étnico, né? Então ele diz o árabe, né? Ele faz sempre questão de dizer o árabe, ele não diz o argelino. Aliás, algumas vezes ele diz argelino, mas a maior parte das vezes ele diz o árabe, né? Então ele trabalha mais nas questões talvez culturais do que nas questões raciais. Acho o trabalho essa relação também, porque a gente está falando do Fanon como um médico, né, psiquiatra, né,
que trata sobre a questão, né, da patologia, né, das questões colonizatórias como patologia. Em certa medida, o Sayad, por sua formação como psicólogo, eu acho que também ele pensa na imigração do ponto de vista da patologia, do adoecimento do imigrante. Eu acho que também tem esse viés que é importante do trabalho dele, né? Então, ainda que o Sayad não localize exatamente essas questões, né, do imperialismo, ele está muito ligado às questões do colonialismo, né? Nessa entrevista que ele dá, que chama Colonialismo e Imigração, ele põe muito claramente tanto a sua trajetória familiar, pessoal, os seus estudos, a presença francesa, o que foi para ele a questão da escolarização numa sociedade segregadora como era, né, a sociedade colonizadora francesa sobre a Argélia, né, como foi superar, né, essa condição, essa trajetória que ele faz quando ele vai para estudar na França, né, todos os problemas também que ele enfrenta, né? Então, eu acho que ele põe nas questões do colonialismo, né, dos efeitos do colonialismo, e como o colonialismo, sim, é um dos responsáveis da argelina na França, né? Outra coisa que daí me chama a atenção também quando o Odair diz sobre isso, né, essa interface, é uma coisa que eu não tinha, talvez, na época, me atentado, porque meus temas, talvez, nesse momento, eu não estava preocupada com essas questões, e, claro, a experiência acadêmica, os estudos e assim por diante, levam a gente a pensar nisso, mas eu estava revendo algumas das entrevistas que eu fiz no mestrado, e alguns dos imigrantes diziam isso, né? Eu vim porque eu não aceitava a dominação francesa no Líbano, né? E quando eu escrevi, as pessoas falaram sobre isso e eu notei, e eu não dei tanta atenção para isso. Talvez naquela época isso não me tenha chamado a atenção. Hoje isso me chama a atenção, né? Dizer que vem porque não aceitava a presença francesa no Líbano, né? Toda essa questão do imperialismo, do colonialismo aparece nessas entrevistas, mas naquele momento, para mim, eu não tinha me dado conta como era um tema também importante, né? E aí depois, revendo até para essa apresentação, eu falei, nossa, olha quanta coisa que o Sayad fala sobre isso, que também estão presentes nas minhas entrevistas. E quando eu uso essas entrevistas, eu não tinha pensado nesse viés. Talvez hoje esteja mais preocupada com isso por conta, obviamente, dessa conferência, né? Mas também porque eu estou dando uma disciplina na pós-graduação que está discutindo justamente essas questões do pós-colonial, do colonial e do decolonial. Então, agora talvez eu esteja lendo mais com este olhar, né? E, finalmente, né, a professora Olgária, sobre a questão da imigração, e da imigração depende do tempo, eu entendo quando a professora pergunta isso em relação às etapas, né, as várias etapas da imigração. A gente tem que pensar a imigração árabe, libanesa para o Brasil do final do século XIX até, vamos chamar aqui o presente, né, uma imigração que não cessou, claro, numericamente, fluxo, ela tem, né, muitas variações. É verdade que esses imigrantes, quando vieram, né, alguns, quando vieram, né, vieram com essa perspectiva, venho e não vou, né, e não volto mais, né, venho definitivamente. Isso é muito comum nos relatos dos imigrantes dessa primeira leva migratória, de dizer, deixei tudo para trás e não vou voltar, né? E aí, inclusive, essa questão de não ensinar a língua árabe para os filhos, né? Se adaptar, por exemplo, à questão religiosa, né? Muitos já se associaram ao credo católico, né? Pela proximidade, os cristãos, né? Que migraram, né? nessa primeira fase, né? Vão se tornar católicos, embora na origem pudesse ser de outras linhas do cristianismo oriental, né? Então, se adaptar à religião, né? Tratar o Líbano como algo distante, né? Como algo que ficou no passado, na memória, né? Eu acho que tem isso também, né? Mas a gente não pode desconsiderar que a particularidade dessa imigração é que ela tem várias levas migratórias e, sobretudo, a imigração, vamos chamar mais recente, das décadas de 50 e 60, sempre vem carregada de uma ideia de retorno, né? Ainda que esse retorno muitas vezes não se concretize, ou retornos ocasionais, aquela ideia, vou para rever minha família, porque as famílias estão lá, também acho que isso é uma característica dessas imigrações a partir da década de 50, que quem imigra é apenas um membro familiar, né, e não a família toda. Então, essa conexão com o Líbano continua porque ainda há famílias lá, né? Há aqueles que vão, que se estabelecem no país e vão construir essas casas, né, para dizer, ainda continuamos aqui, ainda que essa casa continue vazia, desabitada. Não sei se eu respondi, enfim, estou tentando aí fazer algumas considerações sobre as questões que apareceram, Leandra. Não, foi ótimo, Samira. Eu acho que sim. Tem outras questões, mas a gente realmente tem uma questão de tempo aqui. A gente passaria
a noite inteira conversando sobre todos os temas que você trouxe e perguntas que estão sendo colocadas aqui o tempo todo. Mas realmente a gente tem uma questão do limite do tempo agora, então eu vou agradecer novamente a tua participação, agradecer a todos que estão nos assistindo, informar que os ciclos de conferência da Cátedra Eduardo Said acontecem sempre na última segunda-feira do mês, né? Mas no mês que vem, em outubro, excepcionalmente, ele vai acontecer na última terça-feira do mês, que é no dia 26 de outubro, tá? E no mais, essa conferência então vai estar gravada, disponibilizada pelo site, e nos vemos até a próxima. Obrigada. Obrigada.